Senhores vereadores, senhor presidente, público presente, estamos dando início à audiência pública realizada pela Secretaria Municipal de Saúde Pública para a prestação de contas relativa ao segundo quadrimestre do exercício de 2019. A transparência da gestão do Sistema Único de Saúde é assegurada pela obrigatoriedade de realização quadrimestralmente de audiências públicas nas câmaras municipais, para o fim estabelecido no artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar 141 de 2012, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal. Assim, passo a palavra ao senhor secretário de Saúde Pública, Kleber Nogueira, para dar início aos trabalhos. Praia Grande, 30 de setembro de 2019. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a presença dos nobres vereadores, população aqui presente, secretários, subsecretários, funcionários da Secretaria de Saúde, funcionários do Complexo Hospitalar Irmanduce, senhoras e senhores. Hoje nós vamos dar início aí à apresentação da audiência pública referente aí ao último quadrimestre do período corrente, conforme estabelecido pela legislação vigente. Iniciamos a nossa apresentação com as informações sobre os recursos aplicados no período. O primeiro quadro demonstra as receitas e transferências por blocos de financiamento. É uma sistemática estabelecida pelo Ministério da Saúde, que recentemente também foi readequada, e os municípios tiveram que fazer as adequações orçamentárias em cima dessa disponibilidade prevista também na legislação federal. As informações nesse quadro por blocos demonstram aí uma despesa. Então, no período não houve a receita, mas houve uma despesa em torno de R$ 3.828.000, um saldo financeiro no quadrimestre anterior de R$ 4.653.000, com os rendimentos de R$ 27.990. O saldo financeiro em 31/8/2019 ficou em torno de R$ 853.284. Isso distribuído em todos os blocos de financiamento do Ministério, estipulados pelo Ministério da Saúde. Neste quadro, ele é um pouco mais completo, ele demonstra também as receitas e transferências das esferas de governo, que são também pagamentos de convênios estipulados também pelo governo federal, que estão relacionados também a investimentos e reestruturação da rede municipal de saúde. Aqui estão previstos também estrutura de atenção básica, SAMU, as USAFAs, a atenção especializada, que envolve todas as unidades que não são USAFAs, equipamentos que foram adquiridos para os SEMAS, para o PS Quietude, emendas parlamentares também federais e equipamentos para o Complexo Hospitalar Irmanduce, gerando aí uma despesa de 3.612 no período quadrimestre, com saldo financeiro do quadrimestre anterior de 732.537 e os rendimentos de 14.962, nós, em 31/8,
há um saldo financeiro de R$ 743.887. Neste próximo quadro, são as receitas, a continuação também das receitas e dos convênios do governo federal, a sequência também de emendas parlamentares, reestruturação da atenção básica especializada e também equipamentos voltados para a área de especialidades. Então, ficamos aí num total de despesas de R$ 9.981.289 de despesas no quadrimestre, com um saldo financeiro anterior do quadrimestre de R$ 16.088.445 e rendimentos de 162.322, ficaria um saldo disponível em 31/8 de R$ 6.269.477 da União. Dando sequência nessa planilha, aqui nós detalhamos mais as receitas e transferências também do bloco de custeio, que é uma proposta do governo federal que determina que os municípios detalhem as suas receitas. Então, no bloco de custeio, na área federal, nós temos aí o Programa de Atenção Básica, que teve uma receita de R$ 8.977.000, uma despesa de R$ 7.206.000, com saldo do quadrimestre anterior de R$ 5.279.000, perfazemos um saldo financeiro de R$ 7.050.488. Aqui é a continuação do bloco, tá, do custeio federal da atenção básica. Deixa eu passar já direto. Vou passar o total. Já entramos aqui no grupo de vigilância em saúde. Grupo de vigilância em saúde, nós temos uma receita de 336 mil, uma despesa de 493 mil, um saldo financeiro, com saldo financeiro anterior de 549 mil, fica um saldo em 31/8 de 392.135. No grupo de vigilância em saúde, que é o grupo voltado especificamente para ações de vigilância sanitária, dengue, epidemiologia, controle do Aedes, nós temos aí um total de receita de R$ 2.323.367, uma despesa de R$ 771 mil, um saldo financeiro de R$ 1.635.000, perfazendo um saldo financeiro em 31/8 de R$ 3.183.000 no bloco de vigilância em saúde. No bloco de gestão do SUS, uma receita de R$ 187 mil, uma despesa de R$ 36 mil, um saldo financeiro, com o saldo financeiro do quadrimestre anterior de 61 mil, nós temos um saldo em 31/8 de 212.753. No grupo da assistência farmacêutica, uma receita para o município de 654 mil, uma despesa de 404 mil, mais o saldo financeiro do quadrimestre anterior de 692 mil, perfazendo aí um saldo financeiro em 31/8 de 941.945. Então, em suma, o totalzão do bloco de custeio federal girou em 27.288.000 de receita, 23.457.000 de despesa, com saldo financeiro do quadrimestre anterior de 12.522,
e rendimentos de 606.766, fica um saldo financeiro em 31/8 de 16.959.000. O próximo bloco é o bloco de investimentos, onde os investimentos também oriundos do total dos blocos estabelecidos para o Ministério da Saúde e para os municípios, nós temos aí uma despesa de 516 mil, um saldo financeiro anterior de 1.713.000, com rendimento de 106 mil, fica um saldo financeiro de 1.303.732. Esse quadrinho aí é um resumo, tá? Então, das receitas federais, que nós já anunciamos, o total do bloco de custeio e o total de blocos de investimentos já citados por este que vos fala. Agora, do Estado, os recursos oriundos do Estado, nós temos aí programas vinculados também ao combate ao Aedes aegypti, às microcefalias, Projeto Verão, residência terapêutica, controle de tuberculose, o programa Dose Certa, alguns TAs dos leitos contratualizados com o Estado, são 76 leitos de alta complexidade, e recursos voltados para a doação de órgãos também são desenvolvidos dentro do Hospital Armanduce. Então, para o Estado, com essas transferências, eu já passo aqui no resumo, nós temos aí, de receita, 12.376.183, de despesa, 13.588.774, com saldo financeiro do quadrimestre anterior de 6.006.826, mais os rendimentos de 20.738, perfazemos aí um saldo financeiro de 4.814.973. E, no último, lá embaixo, um resumo do total da União e o total do Estado. No quadrimestre, segundo quadrimestre de 2019, temos aí de receita 39.664, de despesa 47.544, um saldo financeiro no quadrimestre de 36.331.000, com rendimento de 896.121, fica um saldo financeiro em 31/8 de 29.347.000. E aqui é o quadro demonstrativo das aplicações financeiras de recursos próprios. O município de Praia Grande, com recursos próprios, já investiu, até o final deste segundo semestre, 19,64% de recursos próprios, o que é estabelecido pela lei, 15%, então já foi ultrapassado nesse segundo semestre, só com os recursos próprios estabelecidos aí pela legislação. No próximo quadro nós passamos o detalhamento. Para fecharmos essa parte dos recursos, então, as despesas com saúde, atenção básica, assistência hospitalar, suporte e profilaxia, terapêutico, vigilância sanitária, epidemiológica e administração geral, nós temos aí uma dotação inicial, iniciamos, com 320.332, com a dotação atualizada, ficou em 320.466.000, e de janeiro a agosto já foram gastos com despesas próprias municipais 175.572.517. Então, a aplicação
acima da aplicação mínima, 4,64% acima do preconizado pelo Ministério da Saúde, pela legislação vigente. Agora, as informações das nossas auditorias. Por lei, nosso componente de auditoria é obrigatório fazer principalmente alta complexidade e em procedimentos contratualizados na rede municipal de saúde, contratada e conveniada. Nosso componente de auditoria, que está atrelada, inclusive, ao complexo regulatório do município, nós fazemos principalmente auditorias em todas as internações hospitalares, em todos os procedimentos de alta complexidade do complexo hospitalar Irmandúcio, nos prestadores credenciados, contratados e habilitados aqui no município de Praia Grande e até fora do município, que nós temos prestadores fora do município contratualizados aqui conosco. A auditoria realiza pelo sistema próprio todas as obrigatórias e até a que são oriundas de denúncias. É obrigação do município fazer essas auditorias e nós detalhamos aqui todas as realizadas no quadrimestre, nesses prestadores que eu mencionei para os senhores. Agora, a parte da produtividade, nós iniciamos aí, dentro dos estabelecimentos que são cadastrados no município de Praia Grande. Então, nós temos aí estadual 2, municipal 57, privados 192, um total de 251 estabelecimentos cadastrados no CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Aqui um gráfico para ilustrar esses estabelecimentos que nós citamos anteriormente. A produção dos serviços de saúde vamos começar pelas consultas e outros procedimentos da atenção básica. Então, nós realizamos nas USAFAs 156.250 atendimentos no quadrimestre, no NASF 7.019, totalizando 163.269 atendimentos. Atendimentos coletivos são aqueles atendimentos, oficinas terapêuticas, trabalhos de grupo, dentre outros. 1.156 nas USAFAs, 408 no NASF, 1.564 o total. Procedimentos realizados. Então, dependendo do atendimento, são realizados vários procedimentos. Nas USAFAs, 259.593, no NASF, 1.564, totalizando 261.157. Consultas médicas agora nas especialidades e nos prontos-socorros. Realizamos 52.344 consultas médicas nas especialidades, 184.214 nas nossas unidades de pronto atendimento, totalizando aí 236.558. Consultas de outros profissionais de nível superior. Lembrando que nós temos uma equipe multiprofissional nas nossas unidades, onde fazemos todo um acompanhamento do paciente, não é focado só no médico, e sim na atenção integral. Nós temos aí 49.098 consultas e 52 trabalhos de grupo. Exames processados no município. No município, no quadrimestre, foram processados 578.429 exames, dentre colonoscopias, densitometrias, eletrocardiogramas, endoscopias, dentre outros, como os senhores podem ver. Atendimentos agora odontológicos,
tratamento fora de domicílio e SAMU, Serviço Móvel de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência. Atendimento odontológico. Nós, nas USAFAs, fizemos 16.537 atendimentos, sendo 48.657 procedimentos. Nas especialidades, 2.116, 6.834 procedimentos. Tratamento fora de domicílio, foram transportados 2.891 pacientes, 1.406 acompanhantes por meio do TFD, 4.270 pacientes, 1.326 acompanhantes através do transporte social. E uma novidade é que esse serviço ele foi descentralizado, tá? Estamos realizando nas USAFAs e para facilitar exatamente aí o deslocamento do paciente, facilitando muito mesmo, ao invés de ficar centralizado na USAFA, que gerava uma certa fila, e agora, descentralizado, a gente facilita bastante. Estamos aí ainda no período de readaptação, né? Mas continuamos ainda atendendo na USAFA, até a gente conseguir equacionar todos os problemas dessa transição para as USAFAs. Os acompanhamentos e atendimentos dos CAPs, então nós temos uma rede psicossocial completa no município, falamos da atenção básica, falamos das especialidades, e agora entrando na atenção psicossocial, no CAPs Boqueirão, fizemos 9.408 atendimentos, na Mirim, 6.756, CAPs AD, 7.477, no CAPs Infantil, 9.472, e no SER, que também nós temos a rede especializada em reabilitação, 44.724 atendimentos. Entrando agora na produtividade do Complexo Hospitalar Irmã Dulce, foram realizados um total de 2.550 internações, sendo aí a sua grande maioria na obstetrícia, seguida aí pela clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria e a psiquiatria. Foram realizadas também no período 319 cirurgias eletivas no Complexo Hospitalar Irmã Dulce. Informações da nossa regulação. Então, muitos dos procedimentos precisam passar pelo complexo de regulação. Nós temos aí um complexo formado também por diversos profissionais que autorizam os procedimentos, monitoram procedimentos realizados pelos profissionais da rede, muitas vezes até para evitar algum erro, excesso de procedimentos. Então, existe a central de regulação para isso. A central de regulação fez os agendamentos nas consultas de atenção especializadas em unidades de referência aqui da região e até fora da região, mas no AME entre o AME de Praia Grande e demais referências foram feitos 5.237 agendamentos de consultas e de procedimentos também em serviços de referência. Aqui faltou o total, né? Aonde? Ah, tá, desculpa. E o total, 6.308 total de procedimentos agendados nos serviços de referência.
Nos serviços de ouvidoria, então, aqui são as demandas que nós recebemos no serviço de ouvidoria. Foram realizados 85 elogios, 773 reclamações, 93 denúncias, 9 sugestões, 2.166 outras solicitações. E no quadro ao lado, os tipos de reclamações recebidas pelos nossos técnicos da ouvidoria municipal. Aquele quadro que foi alterado. Volta lá, volta nele lá. É um esclarecimento que nós passamos, é bom também a gente passar para os senhores. Nesse quadro que foi aprovado, inclusive, foi aprovado no Conselho Municipal de Saúde, a cópia encaminhada para os nobres vereadores, nós verificamos que houve um erro de digitação, tá, num dos procedimentos, e a gente está solicitando, então, uma errata hoje, aqui na audiência, ali no eletrocardiograma, onde lê-se lá 618 eletrocardiogramas, na verdade são 5.215. Tá? Então, passando para os senhores que a gente fez essa errata e estamos encaminhando também e informando o Conselho Municipal de Saúde e todos os presentes. Voltando agora na parte final da apresentação, as vacinas aplicadas. Realmente cabe ressaltar aí que nós estamos enfrentando aí em nível nacional um problema sério de recebimento de vacinas. Então, eu quero deixar claro aqui para a população presente, para os nobres vereadores, que nós tivemos recentemente uma audiência com o ministro da Saúde e um dos questionamentos foi exatamente esse: por que falta vacina? Por que falta vacina? Porque a responsabilidade recai em cima do município e o município não pode comprar porque é uma ação programática do Ministério da Saúde. Então, não existe nem previsão orçamentária para qualquer município fazer compra de vacina, porque sempre foi uma ação programática do Ministério da Saúde. É algo básico, que não pode faltar mesmo. E o ministro assumiu que está com uma série de dificuldades para a aquisição desses insumos. Tá? Então, fizeram licitações, tiveram problemas também orçamentários, enfim. E ele disse que só vai normalizar 100% da distribuição das vacinas em novembro. Então, não quer dizer que não vai ficar, que nós vamos ficar sem vacina. As vacinas estão sendo distribuídas, porém, não na sua quantidade necessária para atender toda a demanda. Tá? Então, é um esclarecimento que eu passo para os senhores, que, infelizmente, realmente a população necessita. Existem algumas unidades que não conseguem atender toda a sua demanda. A população, muitas vezes, fica indo de unidade em unidade, procurando a sua vacina, mas cabe aqui a nós justificar o motivo e o que depender do município. Por exemplo, até em audiência pública, nós questionamos lá em Brasília, e foi nos passado que eles estão regularizando a situação e que precisariam aí estar abastecendo aí todos os municípios do país com as vacinas básicas preconizadas aí pelo Ministério da Saúde. Então, aqui nós passamos os quadros de todas as vacinas aplicadas, o percentual acumulado, e mostra realmente, infelizmente, a pentavalente, um índice aí baixo do que é preconizado, infelizmente, devido aí a essa falta dessas vacinas que são distribuídas pelo Ministério da Saúde.
As ações de vigilância epidemiológica, então, todas as visitas domiciliares, análise de declaração de óbito, nascidos vivos, casos suspeitos, notificação compulsória, quimioprofilaxia, os dados apresentados conforme os senhores podem verificar. Inspeções sanitárias, então, todas as inspeções sanitárias, depósitos de alimentos, 542, comércios e correlatos, 11, drogarias, as inspeções, 253, em institutos de beleza, 28, monitoramento de água, 112, unidade de saúde sem procedimento invasivo, 329, atividade educativa em grupo, vigilância sanitária, 131. População, vida animal, animais doados, 55, animais apreendidos, 80, animais castrados, 1.206, animais eutanasiados, 5, solicitações da área, 263, vistorias, 345. Em saúde ambiental, desinsetizações, 2, desratizações, 34. Controle de vetores. Residências visitadas, 63.156. Pontos estratégicos visitados, 479. Imóveis especiais visitados, 228. Obras visitadas, 237. O IEC, ações de informação, comunicação e educação, 34. Público atingido por essas ações, 15.792. E material elaborado, 11.781. Na área de assistência farmacêutica, nós temos 100 itens da atenção básica, 47 classes terapêuticas. E no centro de atenção psicossocial, 44 itens, 5 de classes terapêuticas. Foram consumidos aí, na dispensação de medicamentos, 2.233.000 no quadrimestre, sendo 1.903.000 em consumo de medicamentos adquiridos pela Prefeitura, 329.481 com recursos do Estado. Em ações judiciais, são atendidos 351 pacientes, sendo 107 para insulinas não padronizadas, em 11 tipos de insulinas, e outros mandados 244, sendo 167 entre medicamentos, insumos e dietas enterais. Gastos com ações judiciais, 424.000. Em consumo de insulinas não padronizadas, 86.000. Consumo de medicamentos, insumos e dietas enterais, 337.897. Desculpa. As reuniões do Conselho Municipal de Saúde, quero agradecer a presença dos membros do Conselho Municipal de Saúde, sempre aí atuantes, realizar as suas 4 reuniões ordinárias e 14 resoluções foram expedidas pelo Conselho Municipal de Saúde. Mais uma vez, agradeço aí o empenho de todos. E para finalizar, nós temos os indicadores de saúde, que também é preconizado pela legislação, que temos que passar as informações para conhecimento de todos, que existem aí os indicadores de saúde que são monitorados, tanto pela área técnica das secretarias municipais, como do governo do Estado e do governo federal. Tudo que é produzido, tudo que é informado pelo profissional de saúde, nós registramos em sistemas oficiais e monitoramos os indicadores. Esses indicadores de saúde são, muitas vezes, analisados e servem para tomada de decisão para campanhas, caso necessário, evitar, por exemplo, epidemias e informações no nosso Plano Municipal de Saúde, relatórios anuais de gestão
e a programação anual. Então, esses são os indicadores que também ficam disponíveis no site do Ministério da Saúde e estamos à disposição para dúvidas, perguntas. Muito obrigado. Terminada a apresentação feita pelo secretário de Saúde, Kleber Nogueira, passo a palavra aos vereadores para eventuais esclarecimentos. Qual o vereador que vai questionar? Não seria bem um questionamento, né? Primeiramente, boa tarde, Kleber, presidenta Janaína, a todos os funcionários da Secretaria de Saúde, senhoras e senhores aqui presentes. Quero aqui deixar registrado, mais uma vez, a transparência da Secretaria e parabenizar o secretário pela atenção que ele tem com essa casa, sempre respondendo nossos questionamentos, e deixar registrado, mais uma vez, o trabalho que é realizado aqui na cidade pela Secretaria de Saúde. Parabéns, Kleber. Vereador Cadu. Bom dia, secretário. Bom dia, presidente. Bom dia a todos presentes. Bom, secretário, eu tenho algumas perguntas aí relacionado à minha área de atuação. A primeira pergunta é: através de uma emenda do deputado Ricardo Izar, a gente conseguiu a aquisição de um equipamento, um trailer de castração ou para atendimento veterinário. Aí eu gostaria de saber se já existe algum projeto para esse trailer, né? Tá indo nas áreas de mais difícil acesso da cidade para a gente estar utilizando, até porque foi um pedido nosso, e eu sei que o senhor trabalhou muito para que esse equipamento viesse também, né, como eu. Essa é uma das perguntas. A outra pergunta, secretário, é sobre a lei 1943. Foi uma lei agora que o prefeito colocou, o prefeito criou o Fundo Municipal de Proteção Animal e algumas outras regras. Entre essas regras, foi sancionado a questão dos animais de grande porte. Então, a retirada desses animais das vias públicas. E a gente também, essa casa, aprovou uma lei proibindo a questão dos animais de grande porte para carga. E a gente vê a dificuldade muito grande da saúde ambiental de estar retirando esses animais. Antigamente, a gente tinha uma empresa que fazia esse trabalho de recolhimento. Aí, com essa lei sancionada pelo prefeito, eu queria saber como é que a gente pode fazer para estar retirando esses animais de grande porte da rua, porque a gente recebe muitas, essa casa, não só eu, como outros vereadores também recebem muitos pedidos de resgate, muita denúncia também de maus tratos de animais de grande porte. Essa é uma pergunta. A última, secretário, é a questão também dessa lei 1943, sancionada pelo prefeito, que o prefeito fala da questão da microchipagem, né? Da microchipagem de animais. E ele coloca no primeiro artigo, falando que todos os animais terão que ser microchipados. E aí eu queria saber se a prefeitura já tem algum plano para que seja feita a aquisição desses microchips, para estar fazendo aplicação nos animais, das pessoas com menor poder aquisitivo, ou se isso vai ser uma demanda colocada mesmo para o tutor, né? Para a questão da posse responsável, que eu também acho
certo, né? Se o cara tem o seu animal, ele tem que cuidar, e a gente tinha que fazer uma campanha para estar orientando eles para que agora tem uma lei que eles microchipassem os seus animais. A princípio, são esses questionamentos. Agradeço ao vereador Cadu. Bom, sobre o trailer, que na verdade inicialmente nós chamávamos até de castramóvel, mas não é só castração, né? O trailer pode fazer também procedimentos como uma unidade mesmo de veterinária. Nós estamos chamando profissionais do concurso e estruturando o serviço para que a gente possa colocá-lo 100%, né, em funcionamento o mais breve possível. Então, a gente está fazendo uma reestruturação, até mesmo porque a UMASA, né, ela já está sobrecarregada, né, então a gente precisa até fazer uma reforma no equipamento que hoje existe lá, né, que está rodando em todos os bairros, e a proposta desse trailer é exatamente entrar onde a UMASA não consegue entrar, né, porque o trailer ele é mais compacto e a gente consegue atingir áreas que com o trailer maior a gente não consegue. Então, o que eu posso adiantar para o senhor é que a gente está em fase de contratação, tá, de profissionais e reestruturação do serviço, mesmo porque a gente precisa fazer, até falando agora sobre a Lei 943, a gente tem que fazer uma reestruturação da saúde ambiental, porque a população muitas vezes também, e nós também muitas vezes, confundimos quais as atribuições realmente, né, de uma divisão de saúde ambiental, de um antigo centro de controle de zoonoses. Então, primeiro, obviamente, a gente precisa fazer com que a população se conscientize da posse responsável, né? Nós ficamos aí chateados quando vemos muitos animais sendo abandonados, vira e mexe, os senhores mesmo passam para nós demanda e a gente tenta correr com a nossa equipe que vai de pronto, né, verificar a situação, mas muitas vezes ele até já tem dono, né, o animalzinho, mas ele fica realmente assim, não tem uma posse responsável por parte mesmo do seu proprietário. Então, para nós cumprirmos com a lei que foi criada agora, a 943, nós vamos reestruturar e fazer uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, porque aí não é só saúde pública, aí isso envolve meio ambiente. Então, estamos aí com uma proposta para apresentar até para o prefeito, para nós alterarmos mesmo a estrutura da saúde ambiental, dando mais condições para que a gente consiga mesmo atender esses animais de grande porte na sua totalidade, que seja em parceria com a iniciativa privada, enfim, né, mas a gente vai precisar mesmo da retaguarda do meio ambiente, né, do setor de meio ambiente, que já tem uma certa estrutura, existem também biólogos, existem profissionais que podem dar esse suporte para nós. E quanto à microchipagem, nós iniciamos um censo, tá, para nós descobrirmos aí o número, pelo menos a gente ter uma noção, né, do número de animais que nós temos no município, mas o início para a possibilidade da gente inserir a microchipagem é a gente concluir esse censo. É um trabalho minucioso, né, um trabalho muito delicado, mas nós estamos, assim, na medida do possível, tentando fazer essa conclusão inicial para iniciarmos mesmo, após esse cadastramento, a estrutura, né, e o projeto para a aquisição desses chips, que com certeza vai ajudar, também ajudar a gente a ter o controle mais adequado da população animal aqui no município de Praia Grande. Só ficou da questão dos animais de grande porte. Desculpa. Dos animais de grande porte, a gente, com essa nova lei, nós vamos também estruturar
a divisão de saúde ambiental, porque hoje, com a estrutura que nós temos, nós não comporta. Tá? Então, nós precisamos aí fazer uma reestruturação. Existe já um projeto em andamento, né, da gente conseguir aí até uma área mais adequada, tá, para nós estarmos conseguindo aí dar um tratamento adequado a esses animais. Pode ser por meio de parcerias, obviamente. Nós já conversamos pessoalmente, né, vereador? Existem parceiros interessados, inclusive, em dar esse suporte para nós, ainda mais com... Hoje em dia, não se faz saúde sem parceria. Verdade. Né? Então, estamos aí abertos. Vamos ver se nós conversamos também, para ver se a gente consegue estar fechando aí uma possibilidade de uma parceria para nós conseguirmos colocar em prática o mais rápido possível esse trabalho. Secretário, eu vejo que a Guarda Municipal, dentro do quadro dela, ela tem uns agentes que são da Guarda Ambiental. E, muitas das vezes, a gente sabe que eles trabalham na questão da contenção de invasões. Mas eu acho, e pelo número de pedidos e solicitações que a saúde ambiental tem, que aí é da saúde, eu acho que esses agentes poderiam também ter uma parceria deles estarem ajudando nessa questão dessas diligência até a casa das pessoas, até porque eles, né, na maioria das vezes, eles vão fardados, né, e colocam uma impressão até de questão de policial mesmo, que a gente vê de maus tratos. Outra coisa que eu queria pontuar, secretário, eu não sei qual o cargo que essa pessoa assume dentro da saúde ambiental, mas eu quero elogiar, porque toda vez que eu vou lá, eu sou muito bem atendido, e mesmo coisas que, às vezes, a gente vê da dificuldade que todos os municípios têm, não é só o nosso, mas eu queria agradecer muito a Ticiane, porque a Ticiane, todas as vezes e todos os pedidos, até para falar não, secretário, ela usa o não de uma forma bem educada, bem transparente. Então, assim, aqui a gente acaba pegando no pé e puxando a orelha de muita gente, mas quando tem que elogiar, a gente tem que fazer esse elogio. A Ticiane, ela é uma funcionária exemplar. Todas as vezes, secretário, é de madrugada que eu recebo, além de incomodar o senhor, fico mandando cavalo, cachorro para o WhatsApp do senhor, e a Ticiane também recebe muito meu. Eu queria agradecer e parabenizar muito ela, porque, sabe, está muito bem representado. Eu não sei se é ela que responde, mas pelo menos é ela que me atende, secretário. Da minha parte é só isso mesmo. Obrigado. Fica registrado aí, né, nossos elogios também e nossos parabéns à doutora Ticiane aí. O vereador Betinho. Bom, secretário, boa tarde. Cumprimentá-lo, cumprimentar todos os servidores da Secretaria de Saúde que estão presentes aqui. Tivemos juntos naquela reunião, na audiência com o ministro da Saúde, infelizmente sem nenhuma perspectiva de melhora no sentido do investimento que é de responsabilidade do governo federal. Os números que foram apresentados é notório que o município vem fazendo mais do que a capacidade dele, que é a obrigação dele. Então, a minha pergunta, Kleber, é mais com o objetivo de entender quais ainda são as nossas demandas reprimidas, aquelas que a gente acaba no dia a dia tendo a pressão dos munícipes, porque, é claro, o investimento na saúde preventiva, no programa Saúde da Família, a busca de fazer o trabalho de conscientização das pessoas para evitarem a necessidade de ir nos prontos-socorros, no pronto atendimento, mas isso são medidas que ainda vão demandar um tempo para efetivamente a gente mudar esse conceito. Então, a gente tem aquelas questões que pressionam o sistema. Então, além de entender quais ainda são as nossas demandas reprimidas, também ter uma compreensão de como efetivamente está o atendimento na Santa Casa de Santos, porque, conforme o relatório
até porque não entrou no quadrimestre, né, da assinatura do contrato, mas ter uma compreensão de como está isso, porque quando nós tivemos naquele ato na assinatura lá no gabinete do prefeito, teve a compreensão de que com essa parceria no qual nós estamos contratualizando, né, serviços da Santa Casa de Santos, a gente automaticamente alivia o que estava de demanda aí há um tempo para ser resolvida, principalmente questão de cirurgias e exames mais especializados, né? Então, entender essa questão e, além disso, quais são as expectativas para esse último quadrimestre, no qual a prestação de contas vai ser só no início do ano que vem, mas o que a gente pode esperar de aumento de atendimento, se vai ter algum serviço novo a ser instalado no nosso município, para a gente justamente poder ter a esperança de um final de ano melhor, sabendo que tudo isso é investimento do município, porque, infelizmente, os outros dois entes da federação, que é o Estado e a União, a gente não vai ter como esperar muitas coisas, né? Infelizmente. Bom, obrigado, vereador. Bom, as demandas que já estão em andamento. Dentro aí dos próximos dias, a obra da USAFA do Jardim Princesa vai estar totalmente pronta, equipada, e estamos já inserindo, né, os móveis e os equipamentos para, em breve, já fazer essa inauguração, que é mais uma USAFA para atender aí a população. Além da USAFA, nós temos mais 4 reformas que também estão concluídas de USAFAs. A Ribeirópolis, Melvi, Quietude e o Mirim 2. Tá? Então, também já estão com as reformas também concluídas, né, e a população já vai sentir, né, essa diferença nessas unidades de saúde. A Vila Sônia está em fase final também de reforma e ampliação. Tá? Então, a gente vai concluir aí em 30 dias, no máximo, né, essa reforma aí da Vila Sônia, e a aviação mais ou menos no mesmo período. Tá? A aviação também em torno de mais aí, né, uns 30 dias. O ambulatório do Irmanduce, ele também está na sua fase final. Então, ele deve ser entregue aí também já nos próximos dias, onde toda a parte ambulatorial, pré- e pós-operatório, vão ser feitas, já eram feitas lá, só que agora foi feita uma ampliação, né, do espaço, e nós vamos conseguir aí melhorar a ambiência. Então, deve ser entregue aí nos próximos dias também a parte ambulatorial do Irmanduce. Com relação à ampliação do hospital, então, o início aí das obras deve, nos próximos dias, aí, já ser iniciado aí a ampliação do Hospital Irmanduce para mais 100 leitos, além, né, dos 201 existentes, uma reformulação total aí da maternidade, e o aumento de serviços de complexidade, porque não adianta a gente só ampliar e continuar com o mesmo serviço. Nós vamos ampliar os serviços, né? Então, vão existir serviços de alta complexidade, onde nós estamos, em conjunto com o Estado, verificando o que é necessário, porque não depende também só do município. Quando você fala em habilitação de serviço, precisa de uma negociação, né, com o Estado, governo federal. Então, nós vamos reestruturar todo o complexo Irmanduce. E também, quando eu falo em obra de hospital, você não precisa esperar terminar a sua totalidade. Existe um cronograma de obras. Então, se a obra, por exemplo, começar agora, muitos serviços, por exemplo, em janeiro já vão estar funcionando, né? Em abril também, né? Em junho. Então, não precisa terminar a obra lá para dezembro, por exemplo, a gente começar
né, os serviços novos. Então, a gente vai caminhar com esse cronograma de obras, né, e assim que forem concluídos os serviços dessa ampliação, serão já disponibilizados para a população. Aproveitando, também, só para poder entender, você citou da busca da habilitação de novos serviços no Hospital Irmã Dulce. Quais seriam esses novos serviços, essas novas especialidades? Então, isso nós estamos assim, em tratativas com o Estado, por quê? Porque se nós abrirmos o serviço que, por exemplo, vai ser disponibilizado no Guilherme Álvaro, aí ficam 2 serviços, né, do mesmo segmento. Então, o prefeito deve estar indo nos próximos dias numa audiência com o secretário de Estado, tá, para verificar quais os serviços que serão abertos no Guilherme Álvaro, quais serão fornecidos, né, disponibilizados, por exemplo, no HRI, que é o de Itanhaém, regional de Itanhaém, e aí nós temos total condições de abrir, por exemplo, um serviço de hemodinâmica, por exemplo, um serviço de trauma infantil, que nós temos uma dificuldade, né? Só que esses são serviços de alta complexidade. E esses serviços de alta complexidade, então, precisa ter uma pactuação regional, não depende só do município. Então, a definição desses serviços nós vamos ter, né, nos próximos dias. Com relação à Santa Casa de Santos, então, é uma demanda reprimida mesmo, né, que nós tínhamos aí no município, e houve aí um credenciamento de serviço, né? Então, nós temos o edital aberto, onde a Santa Casa de Santos, com a sua estrutura, se credenciou e já estamos aí a todo vapor fazendo diversos procedimentos, como, por exemplo, só em agosto foram abertas 300 cirurgias gerais, tá? Vagas de cirurgias gerais. Em setembro, 155, em outubro, 280 vagas só para as cirurgias gerais. Obviamente que precisa fazer, né, aquela consulta, né, pré-operatória, mas confirmando a necessidade, todos esses números, né, esses pacientes que eu acabei de falar para os senhores já estão fazendo esse tratamento na Santa Casa. Por exemplo, nós temos aqui ressonâncias magnéticas, nós temos cirurgias mesmo de colecistectomia, diversos procedimentos também de radiodiagnósticos, tomografia com sedação, cateterismo. O cateterismo, que é a obrigação do Estado, né? Nós tivemos aí, em agosto, 97 vagas para cateterismo, em setembro, 98, e em outubro, 112 vagas de cateterismo. Então, a Santa Casa disponibilizou, é um gargalo, porque hoje, por exemplo, grande parte dos pacientes que estão aguardando uma vaga, né, de procedimento cardiológico numa UPA, por exemplo, ou até aqui no Irmã Dulce, são pacientes cardíacos, né, aguardando aí um procedimento na área cardiológica. Então, a gente, com essa parceria com a Santa Casa, realmente está sendo aí um salto qualitativo, né, e está salvando muitas vidas realmente. O que a gente também deixa claro é que existem alguns procedimentos que aqui na Baixada Santista a gente não consegue acesso em hipótese alguma, porque são procedimentos que deveriam ser disponibilizados pelo Estado e a gente não consegue acesso. A própria SPDM, que a SPDM tem um Hospital São Paulo, né, lá sediado no município de São Paulo, ele também nos procurou e está fazendo o credenciamento do serviço para que, se caso nós não conseguirmos fazer os procedimentos aos nossos munícipes aqui na Baixada Santista, via Estado, nós poderíamos fazer esses procedimentos também no Hospital São Paulo, que é, né, uma unidade da SPDM, podemos dizer assim. Então, eles fazem esse credenciamento e estão aptos, né, a fazerem esses procedimentos também. Então, as
perspectivas, né, são boas nesse sentido, e essa parceria Santa Casa e com essa possibilidade do Hospital São Paulo fazer esses procedimentos que a gente não consegue dar acesso a nenhuma unidade de referência, acreditamos que vai ser um benefício muito grande para a população. E quais as demandas reprimidas que ainda estão segurando o nosso sistema? Nós temos diversas demandas. O João Carlos, cadê o João Carlos? Você pode citar algumas aqui para nós, daqueles procedimentos que a gente não consegue acesso? Boa tarde, João Carlos, Departamento de Informação em Saúde. A gente tem procedimentos até simples, procedimento do BERA, a gente tem cintilografias, que a gente tem pedido para o Estado e às vezes consegue vaga em São Paulo. A gente tem outros procedimentos de neurocirurgia, que os pacientes ficam aguardando porque o Estado ainda não está fornecendo vaga, cirurgia bariátrica. Eu posso, se o vereador desejar depois, mandar uma lista com todos os que a gente tem parado lá. Essa curiosidade é um exemplo. Um caso que recentemente me surgiu, por exemplo, cirurgia de hérnia, desculpa o desconhecimento, termo certo, inguinal, se eu não me engano, em que é uma demanda reprimida, por exemplo. Entra nessa situação de cirurgia, né? Eletiva, é isso? O termo Isso, correto? Isso. Aí a Santa Casa também se credenciou, tá, para cirurgia de hernia inguinal. O próprio Irmanduce, nas suas cirurgias eletivas, também, né, faz esse tipo de procedimento, mas a Santa Casa dá um aporte e eles devem abrir aqui mais vagas nos próximos meses. Porque se eu não me engano, nós estamos com uma fila de prazo, né, de pacientes que estão 2, 3 meses esperando. Isso. Então, é isso que eu precisava compreender dentro de outras situações, tá, Kleber? Por gentileza. Mas com essa parceria com a Santa Casa, eles estão abrindo vagas para a cirurgia inguinal também, que faz parte da cirurgia geral. Pronto, vereador. Bom, agora sou eu, Kleber. Bom, vou iniciar falando do CROSS novamente, que é a nossa comissão para investigar o CROSS e as demandas que a gente passa aqui na cidade, é pedir uma agenda com o Procurador-Geral de Justiça para ver como ele é o Ministério Público, que denuncia o governo do Estado, para ver se ele fiscaliza e toma providências com esse descaso com a nossa cidade. Segunda coisa, venho falando já para o Kleber, eu faço visita nos bairros, a questão do acesso avançado, que a população ainda... O Kleber já explicou, o secretário já explicou que a questão do acesso avançado não significa que não tem mais marcação de consulta. Eu já disse para ele que eu vou fazer uma indicação para um projeto de lei para estar claro na USAFA, porque parece que a população não está entendendo e não está gostando desse sistema. Porque uma mãe que vai levar lá um filho e não consegue ser atendida, ela perde o dia do trabalho, não tem atestado, e aí fica complicado. Então, tem que deixar claro que ela pode ser atendida, marcar consulta para daqui 10 dias, ou 5 dias, ou um mês, mas que tem essa oportunidade de marcar. Tem que ser esclarecido para a população. E explicar também para a população por que ela passa primeiro pela enfermagem. Porque eu acho que tudo que fica explicado é o que eu falo. A minha indicação aqui é de comunicação e transparência. Fica mais fácil para o povo entender. Segundo, Kleber, tenho 2 requerimentos que eu fiz e a oportunidade é essa de eu cobrar aqui, porque eu cobro na sessão e não houve resposta. Um deles é uma munícipe que, na USAFA Mirim, o médico mandou ela procurar os vereadores para passar na frente na lista de fisioterapia. E não foi respondido. O requerimento 65/2018. Eu acho que tinha que abrir um processo para tomar providências quanto a isso, porque o médico não pode mandar procurar a gente, tem que procurar a ouvidoria. E não nós, porque o vereador não tem essa função. Segunda, desde que a gente assinou o contrato com a SPDM, antes de assinar, no dia... Quer ver? 4 de dezembro de 2018,
tinha lá um item escrito outros valores, outros serviços, um item de R$590 mil, eu mandei especificar o que são outros serviços. Ou seja, já gastamos R$5.300.000, mais do que o contrato da Santa Casa, e até hoje não foi respondido. O prazo era 6 meses, que tem uma lei aqui de 180 dias, da improbidade, quando não responde. Já passou de 6 meses, que o prazo era junho. Estamos já em outubro. Já refiz esse requerimento por 2 vezes. Não mandei para o Ministério Público, por respeito a você, que eu te considero uma pessoa séria, mas eu acho que a SPDM não está sendo séria com o nosso município e não responder para essa casa. E isso impede a nossa fiscalização. Afinal de contas, não estávamos com o centro cirúrgico fechado, não teve cirurgia. Eu perguntei da glosa, também não tive resposta da glosa. Eu não sei se essas cirurgias estão sendo pagas 2 vezes, que a gente não tem como controlar. Eu não sei se a gente contratou 4 milhões para fazer a glosa da... A gente não entende, nós não somos técnicos aqui. Então, para entender, tem que ser explicado para nós aqui o que está acontecendo. Para onde vai o dinheiro do contribuinte. Então, está muito bonito fazer publicidade, que a gente contratou a Santa Casa, quero que seja atendido todos, mas eu quero saber cadê as cirurgias que foram atendidas e não foram atendidas quando o centro cirúrgico estava quebrado aqui, com ar-condicionado. Segunda coisa, está chegando denúncia toda hora que não há médicos, os contratados, por exemplo, tem que estar 10 no plantão e não tem. Eu não posso ir lá, porque para entrar lá, eu nunca consigo entrar. A última vez que eu fui, eu também não entrei, e eu não vou ficar... Depois, se eu vou lá para exercer meu direito de chamar a polícia, eu sou chamada de barraqueira. Mas, na verdade, quem não cumpre e não deixa a gente fiscalizar é o hospital. Então, eu quero saber essa questão do médico, da questão dos médicos, como estão. E eu peço, por gentileza, da gente não ser impedido de entrar para ver a questão do médico, porque a gente está ajudando o município a fiscalizar. Eu acho que o povo tem que ser bem atendido e tem que ter humanização. É isso aí. Obrigado, vereadora. Bom, com relação ao CROSS, aquela sementinha que a senhora plantou lá atrás, né, de iniciar aí um processo de tentarmos aí fazer com que a transparência, né, no CROSS, no sistema de regulação aqui na Baixada, seja melhor. Estive recentemente aí com o promotor, Dr. Marlon, e ele disse que já tem assim algumas definições que estão sendo realizadas lá em nível central, na Procuradoria-Geral do Estado, e ele acredita que em breve devemos ter novidades na parte de, mesmo assim, regulação aqui na Baixada Santista. Então, do Estado ou de Justiça? Porque do Estado ele é como se fosse o doutor Edmilson, advogado da Prefeitura, é o advogado do Estado. O Procurador-Geral de Justiça é como se fosse o doutor Marlon, o chefe do doutor Marlon. Não, neste caso é o do Estado. Nesse caso é o do Estado. Advogado. Que houve uma comissão, na verdade, houve uma criação depois daquela audiência que teve aqui, né, que a senhora conversou e iniciou, né, esse processo com pacientes de oncologia. Houve um grupo técnico, na verdade, formado pela Procuradoria do Estado, com representantes da Secretaria Estadual de Saúde e representantes também da área da população, tá? E eles estão revendo aquela descentralização, porque hoje é descentralizado a única região, né, que é descentralizada mesmo, o CROSS é aqui na Baixada Santista. Então, eles estão verificando se realmente isso está sendo benéfico ou precisamos fazer uma reestruturação, né, nesse serviço. Porque o problema, na verdade, não é o sistema informatizado do CROSS, é dar mais transparência. A gente precisa saber onde está o munícipe de Praia Grande, né? Então, onde está o munícipe, que lugar da fila. Então, a gente precisa dar... o sistema tem que dar acesso a nós a essa informação. Então, eu acredito que, pelo menos, este movimento, né, está sendo feito, e agora, com essa indicação da senhora, junto aí à Procuradoria de Justiça, isso vai, né, reforçar mesmo e a gente conseguir essa tão sonhada transparência na regulação aqui da Baixada Santista. O acesso avançado, realmente, assim, a gente tem
dificuldade de entendimento ainda, porque cada território tem a sua peculiaridade, né? Nós temos aí uma população extremamente carente, que depende do SUS muito mesmo, e até mesmo para fazer o seu agendamento, muitas vezes ele sair, né, da sua consulta e fazer o agendamento ali com demandas que são livres, né, sai e encaminha ali na recepção já só para lançar no sistema, a gente acaba tendo uma certa dificuldade. Muitas vezes eu vejo, até mesmo os nobres vereadores me passam assim, a cópia, o original, né, a população entrega o original, sendo que aquele original deveria estar na unidade, né? Então, a gente fez um aperfeiçoamento disso com coordenadores de acolhimento nas unidades. Ainda temos algumas unidades que estamos tendo uma certa dificuldade mesmo, porque assim, a demanda é muito grande, mas com esses coordenadores a gente percebeu que tem um acesso, né, maior, e a gente está reduzindo mesmo o absenteísmo e o número de espera. O acesso avançado, como a senhora disse, ninguém proibiu de fazer o agendamento tradicional, né? Então, precisa, se a população não quer esperar, porque hoje é demanda livre, então, se ela está com dor, ela pode procurar a SUSAFA, que ela, né, vai passar por toda aquela classificação, né? Isso até no particular, no convênio, a gente passa mesmo por a enfermagem, e a enfermagem faz o direcionamento necessário, se vai precisar falar com o médico ou não, e se o paciente falar, não, eu quero fazer o meu agendamento, né? Então, é obrigatório o ZAFA fazer o seu agendamento. Já estive hoje pela manhã, inclusive, com a equipe, e passei aquela sugestão, né, da senhora, e nós vamos colocar bem destacado nas USAFAs, né, todo o fluxo do que é o acesso avançado, porque tanto profissionais e população, e todos nós, cidadãos, vamos ter acesso e entender melhor esse sistema. Se não resolver, se tiver mais dificuldades, né, mesmo, a gente vai ter que tomar decisões mesmo drásticas, até rever fluxos mesmo. Mas essa sugestão já está acatada, nós já vamos providenciar isso. Com relação ao item lá o requerimento que está especificado como outros, nós também temos toda a parte mesmo de controle quando a gente fala em processos, a parte financeira, né, a prestação de contas, ela fica em parceria com a Secretaria de Finanças. E eu recebi hoje a informação, então, vereadora, e eu me comprometo a encaminhar a resposta desse requerimento ainda essa semana, porque eu recebi agora pela manhã, não consegui analisar. Tá? Se puder encaminhar as notas agora para a gente... Isso, inclusive com todas as documentações anexas que a própria SPDM já encaminhou para nós. Tá? Então, o documento comprobatório... Com notas e tudo, né? Isso. Tá. Mas a gente sugere, como aqui não é uma audiência específica da SPDM, o ideal também, uma sugestão nossa, que eu estava conversando até lá com a diretoria da SPDM, é fazermos uma audiência específica para prestação de contas lá. Mas, assim, para mim não precisa. Se entregar as notas, eu vou lá estudar, fico me debruçando. Não precisa de blá, 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 porque daí fica só na fala. Se eu tiver documento, é melhor. Tá bom. Tá bom? Por favor. Então, essa documentação a gente vai estar... questão de ordem, posso... Audiência pública, acho que eu sugeri na última, apartada da SPDM, seria importante, sim, vereadora, ter uma audiência pública da prestação de contas. A gente já fez todos os questionamentos, eles não respondem, então entrega documento, tem que ser formalizado. Na justiça, a gente não discute blá, 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 com papel, tem que entregar papel. E aí, se a Câmara quiser, contrata uma auditoria para verificar se é verdade. E relação... Não, perfeito. Então, a documentação a gente já tem, eu encaminho para a senhora ainda essa semana, e do requerimento da USAFA do médico lá que pediu para procurar em vereador, infelizmente, não é um caso isolado, né? Eu vou verificar em que pé está esse requerimento, mas vira e mexe, nós recebemos também algumas denúncias. Não, é só procurar o secretário que você consegue a vaga, só procurar o vereador tal que você consegue a vaga. Então, eu quero deixar também em público aqui que nós somos
estritamente e extremamente contra o assistencialismo. Existe um serviço que é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, existem critérios técnicos. Nós temos, acabei de elogiar aí a nossa regulação, nós temos uma auditora extremamente competente, que vai em todos os congressos relacionados à auditoria, doutora Soraya, um médico regulador aí que também tem um conhecimento excelente aí na área de regulação, o doutor Ernesto, e toda uma estrutura adequada. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, fazer o assistencialismo, e não fazemos. Se tem algum profissional desorientado, eu peço para os senhores passarem as informações, como a senhora fez, que nós vamos tomar as medidas administrativas cabíveis, porque existem pessoas que estão lá aguardando. Então, prioridade é para aquele que precisa realmente. Então, eu deixo assim, a secretaria à disposição, e deixo bem claro que nós não compactuamos com essas informações. Obrigada, secretário. Sempre solícito. Bom, não tendo mais nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, passo a palavra ao público presente. Pode vir se inscrever. José Paulo, sempre presente. Olha, tinha que ir lá ficar no conselho, Kleber, mas não meio lá no Conselho Municipal de Saúde, mas para ele trabalhar. Ficar lá todo dia, 24 horas. Boa tarde a todos. José Paulo Ferreira. Bom, quero iniciar aqui a minha fala, vou pontuar algumas coisas. Primeiro, né, secretário, a gente vai reiterar nosso pedido para não ter audiência às 15 horas, a impossibilidade da população de estar presente, de estar trazendo as suas sugestões, suas críticas, ouvir e ver também os dados, aí, os números dos gastos da nossa saúde. Então, reiterar novamente que nesse horário é impossível que a população participe da audiência, então a gente sugere que seja às 19 horas. Aliás, todas as audiências aqui, os vereadores já estão fazendo algumas audiências à noite, então acho que é importante que a população participe, porque o Sistema Único de Saúde, ele preconiza que você tem que ter o controle social, não desmerecendo todos os funcionários e chefes de departamento que estão presentes aqui, mas a população, vocês veem que tem eu aqui da população, pastor Ricardo presente aqui, parabéns, pastor, por ter largado as suas obrigações e vir aqui para ver como é que funciona a audiência pública, Bom, primeiramente, vamos lá. Gostaria de falar ao secretário e algumas pessoas que estão aqui presentes do Conselho, eu quero fazer o meu repúdio à recondução do Conselho Municipal de Saúde por mais 2 anos, sendo que na data dessa recondução havia conferência e os conselheiros nossos estavam em São Paulo. Então, foi os seus suplentes que votaram a recondução. Então, é muito ruim isso. Pelo menos esperasse os conselheiros virem de São Paulo para fazer esse tipo de coisa. A segunda coisa, secretário, eu queria deixar bem claro que não subestimem a gente. Então, a secretaria está com pauta pronta para o conselho nem sabe qual é a pauta, É lamentável isso. E o conselho fez um regimento interno em que a população não pode fazer pergunta na reunião do conselho. É lamentável isso, gente. O conselho, como é que vai ter controle social se a população não pode falar dentro de uma reunião de conselho municipal? É totalmente ilegal o que fizeram. O regimento está errado, ele não pode afrontar a legislação federal. Então, porque o conselho, na próxima reunião de conselho, mude essa parte do regimento, tá certo? Dê voz à população dentro da reunião do conselho, porque senão não há o porquê ter conselho. Então, o que a gente vem discutindo, Kleber, lá no conselho? As pautas vêm todas prontas, aditamentos, contratos. Eu duvido que o conselheiro teve acesso a isso. Então, em cima da hora, então, a pauta tem que ser passada para o conselheiro com antecedência, no mínimo, aí, 72 horas, para que ele possa estudar, para que ele possa consultar aí um contador, um advogado, para ver se aquilo ali está correto, para ele chegar na reunião de conselho e ele poder discutir. A sociedade civil, os representantes nossos, vamos dizer assim, fica aqui vendido na reunião do conselho. Então, não funciona.
Santos está no mesmo caminho. Santos está fazendo a mesma coisa, pauta pronta da secretaria, e a população fica sempre alijada do processo de discussão. Todas as pautas que a gente traz aqui, passa por sessão, passa por audiência, continua a mesma coisa. Então, vou reiterar, o TFD está sendo feito de forma errada, não está sendo cumprida a portaria 55. O prefeito municipal esteve aqui, me garantiu que ia mandar uma lei para essa casa de fazer os conselhos de unidade, não mandou até o momento. Então fica chato, a gente vem aqui, a gente acaba sendo chato, porque a gente vem cobrar a mesma coisa toda a audiência. E, para finalizar, eu poderia ficar aqui até a noite falando, viu, pessoal? Mas não vou fazer isso, não. Vou economizar. Eu estou muito preocupado com a questão dos ACS. Não contrataram os ACS, as equipes estão na metade, não sei qual é o trabalho que a ACS está fazendo hoje, enfiaram os ACS dentro das unidades de saúde, não tem mais vínculo com a população, nossa mortalidade está a 20% aí, 20 a cada 1.000 mortos, né, que seria 10 a cada 1.000 mortos, e eu quero entender que programa de saúde de família que nós estamos falando. Eu conheço o programa de família outro, em que o agente vai na casa, que o agente faz o vínculo, ele vê se está doente, ele conhece todas as pessoas. Eu não conheço agente de saúde que fica no administrativo, lá dentro do computador, batendo processo, batendo isso, não consigo entender isso. Todas as equipes, faltando agente comunitário, não abre concurso, não sei por quê. E ampliando as unidades. Então, a gente está com um problema seríssimo, porque se não tiver atenção básica, não tem saúde na nossa cidade. Não tem. E não existe programa de saúde da família sem o agente estar em campo, trabalhando junto com a família no dia a dia. Então, Kleber, queria uma explicação, eu sei que deve ter a chefe aqui das agentes comunitárias, e eu quero o seguinte, um esclarecimento. Nosso programa de saúde da família é isso? Vocês querem o quê? Sucatear o programa de saúde da família? Acabar com os agentes comunitários? Se for, já fala logo, porque a saúde dificilmente vai melhorar dessa forma, gente. E cada audiência que a gente vê aqui só piora. É atendimento que piora, né? O vereador até falou aqui a respeito das demandas reprimidas, e nós temos que falar. É exames que a gente está precisando, temos que gastar dinheiro, não dá para economizar. Eu não vejo graça nenhuma, não acho nada certo ter aí não sei quantos milhões sobrando e a população morrendo. Está certo a SPDM não vir aqui, a gente dá dinheiro para eles têm que vir prestar sim. Nessa audiência aqui, tem que ter os técnicos, passar o relatório deles aqui para a gente ver. É nosso dinheiro. Eles têm que vir sim na audiência aqui, e a secretaria, como gestora, tem que cobrar isso, porque é nosso dinheiro. Vocês lembram que a gente vinha aqui em outras audiências e cobrava ABC? Não, está tudo certo, eles estão prestando conta. Deram um rombo na saúde e foram embora. Então, a gente vai deixar a SPDM fazer a mesma coisa? Se eles não prestarem conta a partir de agora, vai acontecer a mesma coisa. Já estou falando uma coisa que pode acontecer lá na frente. Muito obrigado, secretário. Obrigada, José Paulo. Das agentes, eu estava falando aqui com o Kleber, eu estou dizendo que estão reclamando faz tempo já. Da aviação, Guaramara e Forte, teve elogios, mas os outros bairros estão questionando bastante. Bom, só alguns comentários, aproveitando que foi falado realmente. Com a recondução dos conselhos, então, houve aí um processo extremamente transparente, o conselho é autônomo, né, então, não cabe a mim mexer, né, num processo que foi realizado pelos conselheiros mesmo, tá? Então, no plenário, mas podemos verificar a fundo aí se houve aí alguma possível irregularidade, que eu duvido muito que tenha ocorrido, né, nessa recondução, porque temos aí uma assessoria também jurídica extremamente competente, que conhece aí há mais de 30 anos o Sistema Único de Saúde, principalmente condução e legislação relacionada a conselhos municipais de saúde. Mas vamos verificar lá, né, o que aconteceu. O Conselho tem pauta, sim, tá? Então, a pauta é encaminhada. Obviamente que muitas das pautas são da Secretaria de Saúde, porque nós precisamos que muitos dos projetos da Secretaria sejam aprovados. Tudo tem que ser passado pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, muitos assuntos pautados
e são da Secretaria de Saúde, sim. Mas todos os conselheiros, existe, né, um grupo de WhatsApp que eles conversam aí diariamente com todas as demandas, e a pauta é construída exatamente com eles estando cientes dessas informações. Então, eu posso garantir aí que existe a pauta e, obviamente, que muitos assuntos são da CESAP, porque precisa passar por eles. O regimento interno não é ilegal. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, né? Então, mais uma vez eu falo, nós temos aí uma assessoria jurídica extremamente competente e a população tem voz, sim, só não pode ter voto. Quem vota é o conselheiro, né? Então, a população é convidada a participar de todas as reuniões do Conselho Municipal de Saúde. A representação da comunidade é o Conselho Municipal de Saúde, né, de forma paritária, né? Então, a população pode ter, né, voz. Então, é lógico, existe toda uma pauta a ser seguida nas reuniões. As reuniões, todos sabem, são realizadas mensalmente na Casa dos Conselhos, onde tem toda uma estrutura adequada para a realização dessas reuniões. A única coisa é que o voto, né, compete ao conselheiro, né, mas voz tem, sim. O TFD, depois eu precisava entender por que o Zé Paulo disse que está tudo errado, né, porque, na verdade, é muito estranho isso. Nós seguimos exatamente, né, à risca a portaria 55. Nós temos, além do TFD, toda a parte de transporte sanitário, e agora a gente descentralizou ainda o TFD para as USAFAs. A população está elogiando, inclusive. Nós temos nossas limitações, obviamente, porque a demanda é grande. Então, dependendo da situação do mês, existem critérios a serem estabelecidos, né? Então, depois eu precisava entender um pouco melhor, né, o porquê aí, né, dessa indagação, mas temos uma estrutura adequada, e agora, com a participação, né, dos coordenadores de acolhimento nas unidades de saúde, o TFD aí tende até a melhorar e ficar mais próximo da população. Agentes comunitários, realmente, a vereadora já também nos procurou. Nós temos algumas áreas que não estão cobertas, tá? Então, precisamos fazer mesmo uma redistribuição e uma readequação também das atribuições dos agentes comunitários. Então, Zé Paulo tem a sua, né, razão nesse sentido, e nós vamos fazer aí o possível para que todos realizem suas atribuições, não só o agente comunitário, né, mas todos os profissionais de saúde, conforme ele foi preconizado no concurso que ele fez. Então, existe um concurso público, existem as suas atribuições, e, se ele não está cumprindo com as suas atribuições, né, nós temos que tomar as medidas cabíveis. Não só, né, o agente comunitário, mas qualquer profissional de saúde, porque nós lidamos com vida. Então, agradeço aí a informação, e nós vamos estar tomando as medidas cabíveis. A SPDM, como foi citado, a SPDM, que, né, não está aqui e tal, então eu gostaria até, a equipe da SPDM está aqui, eu até gostaria de chamar a Fernanda, a diretora-geral, se ela quiser se pronunciar. Acho que era bom ela se pronunciar. Boa tarde. Então, hoje, da SPDM, nós estamos aqui em 4 pessoas, né? Inclusive uma pessoa que é da Controladoria de São Paulo. Queria retomar só um pouquinho em relação à despesa outros, né? Que na primeira audiência, quando eu fui questionada, eu informei que a prestação de contas ela vai mensalmente para a Secretaria de Saúde, e que essa Câmara poderia solicitar para a Secretaria que ela tem a discriminação de todos os itens. Mas me coloco aqui à disposição, a SPDM já se colocou à disposição para marcar nessa casa a apresentação da nossa prestação de contas, de como ela vai, para trazer detalhado realmente, né? Essa despesa, dentro dela está um reembolso das despesas operacionais
que é do corporativo. A gente não tem todos os setores aqui na Praia Grande. A SPDM tem um centro, o corporativo, que fica em São Paulo, e que atende todos os 20 contratos de gestão. Então, isso traz uma economicidade para o contrato, porque, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Se a gente pegar prestação de contas, hoje, no setor de prestação de contas, nós temos 9 funcionários. Se nós tivéssemos que descentralizar a prestação de contas e fazer em todos os contratos, cada contrato teria que ter pelo menos 3 pessoas. São 20 contratos, né? Então, isso eu estou dizendo da parte operacional, gestão, tá? De cada contrato. Então, a despesa, outros me colocam aqui à disposição para a gente fazer uma reunião específica para detalhar. Mas esse detalhamento já tem na prestação de contas, que é enviado mensalmente à Secretaria de Saúde. Tá? É o centro de custo deles. Mas isso aí é um tipo um custeio, mais ou menos como a Fundação ABC foi condenada? É um reembolso de despesas operacionais. Isso está no edital, a gente tem no edital, isso está no contrato de gestão, isso está no POA. Os 3 instrumentos jurídicos que nós temos têm essa despesa discriminada como sendo uma despesa legal do contrato. Tá? Então, nos 3 instrumentos jurídicos, então tem que mandar urgente, porque 600 mil reais para ter essa despesa é bastante dinheiro, sinceramente. A prestação de contas, isso está detalhado, tudo que está dentro dessa despesa está detalhado na prestação de contas, que é mensal. E aí, como o Zé Paulo colocou que a SPDM não está presente sim, e a prestação de contas ela é mensal. Cada competência, a prestação de contas é apresentada à Secretaria. A Secretaria de Finanças ela é extremamente ativa e a gente responde, inclusive, todos os questionamentos que eles nos fazem são respondidos. Então, mas eu acredito que quando vocês entregam para a Prefeitura, vocês entregam com todas as notas, não é? Tudo, toda. É com isso. Agora eu quero cópia de tudo, de todos os meses. As notas vão todas. Tá bom. Tá? Obrigada. Até perdi a fala aqui. Tem mais algum munícipe que quer usar a palavra? Você quer? Pode usar. Fale seu nome. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário, boa tarde aos servidores de saúde e aos demais presentes nessa casa. Eu sou o Dr. Fabiano Miranda, médico veterinário atuante na cidade, e venho aqui para poder comentar sobre um caso de uma senhora chamada Kátia Silene. Só pegar o dado aqui. Ela está com um exame que vai fazer 1 ano de aniversário do pedido. É uma ressonância magnética. Ela foi atendida dia 25/10/2018, na USAFA da aviação. Ela tem uma importante lesão na coluna, na 4ª e 5ª vértebra, segundo o ortopedista que a atendeu, e ela até agora não conseguiu realizar o exame. Então, não só ela, quanto outras pessoas que se relacionam comigo no meu trabalho, têm questionado essa demora do exame, né? E eu entendo até que o município esteja sobrecarregado, mas 1 ano é bastante tempo para uma pessoa que está praticamente, né, sem andar, sem poder trabalhar. Essa é a primeira pauta. Segunda pauta é o seguinte, já é sobre a minha área de atuação. Eu tenho aqui que a função da zoonose seria seguir o bem-estar, seria garantir o bem-estar animal e o bem-estar da população e fazer o controle epidemiológico, certo? Só que a zoonose funciona ao mesmo horário, né, tem o mesmo horário de funcionamento do que a da nossa cidade vizinha São Vicente. A nossa cidade não disponibiliza consultas e a cidade vizinha disponibiliza 15 atendimentos por ordem de chegada diariamente, certo? Os óbitos só são recolhidos de segunda a sexta até às 17 horas. Então, um animal que vem a óbito na sexta-feira às 18 horas, ele tem que aguardar até segunda-feira, às 8 horas da manhã, para ser entregue no CCZ. Esse seria o primeiro questionamento. Com relação à castração, pelo que o senhor falou, pouco mais de 1.000 animais foram castrados no último quadrimestre. E, no meu parecer técnico, são poucos, mediante ao que eu vejo de procura e de solicitações via rede social e via pessoalmente, né?
e eu gostaria de sugerir que para o próximo quadrimestre, ou se não possível, para o próximo ano, tivesse um melhor investimento nessa área. Muito obrigado. Agradeço. Qual que é o teu nome mesmo? Fabiano. Agradeço, Fabiano. Com relação à ressonância da senhora Kátia, eu peço para depois passar os dados para o João Carlos, que nós vamos verificar a situação dela e nós daremos o retorno via regulação. As das zoonoses, nós temos assim que incrementar e implantar aqui no município um serviço mesmo de atendimento. Então, hoje nós não temos. Como eu falei, nós temos aí a divisão de ambiental, de saúde ambiental, mas não é o objetivo dela realmente fazer consultas. Porém, nada impede da gente... o próprio vereador Cadu também, diversas vezes, fez a mesma proposta. Nada impede da gente viabilizar esse serviço. Que envolve despesas, obviamente, custos, local, readaptação, todo um estudo como se fosse montar realmente um pequeno hospital de pequeno porte. Então, a gente precisa mesmo fazer uma reestruturação no serviço de saúde ambiental aqui no município, mas precisamos mesmo viabilizar, na medida do possível, dependendo das nossas limitações orçamentárias, se possível, um serviço desse, que eu acredito que agora, com a unidade móvel que nós temos no município, e chegando os novos profissionais, a gente acredita que consiga estar viabilizando aí essas consultas. Não sabemos exatamente o quanto de consulta nós iríamos viabilizar, mas a possibilidade de ter um número aí, pelo menos disponibilizar mensalmente algumas consultas no município. Não sei se a Ticiane e a Maria Fernanda gostariam de complementar alguma informação a respeito dessas informações. Não? Quer? Kleber, posso só falar algo dentro do que o Fabiano falou, e ele tem muita razão no que ele falou, da questão dos animais, dos cadáveres, da carcaça. E é verdade, Fabiano, essa é uma deficiência muito grande, e a gente vê que tem outros municípios que o contrato que eles têm com a empresa, a gente tem um contrato da CESURB, As empresas contratadas, elas recolhem na casa da pessoa em outros municípios. Eu não sei se no contrato a empresa que faz esse trabalho para a CESURB também não poderia recolher. Só que o prefeito também colocou, Fabiano, uma questão bem interessante. Ele falou que dentro do cemitério municipal ele ia criar um órgão, uma sala para receber esses cadáveres, tipo assim, qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, porque o que o Fabiano falou é verdade. Se o cachorro morrer na sexta-noite, só na segunda de manhã, Então, acho que a gente tem que ajustar isso daí. É uma coisa que não é tão difícil assim, de se fazer. Mas eu acho que o prefeito já tem isso em mente, e eu acho que ele vai criar dentro do próprio cemitério um órgão para receber essas carcaças de animais. Perfeito. Ticiane. Boa tarde a todos. A respeito do bem-estar animal, eu entendo que os municípios que hoje prestam esse serviço, eles já têm a parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. O dinheiro que a gente usa é da saúde, e isso é para controle de zoonoses mesmo, de doenças que são transmitidas dos animais para os homens. Então, eu entendo que ele não é para bem-estar animal, isso nem seria correto, usar esse dinheiro para cuidar de animais. Claro que precisa ter esse serviço no município, porém, precisa fazer essa parceria com a Secretaria do Meio Ambiente para que isso fosse possível judicialmente. Sobre o número de castrações, Fabiano, eu discordo de você. Eu acho que hoje a gente é um dos municípios que mais castra, que mais fornece vagas
de toda a Baixada, eu não tenho dúvidas disso. Nós fornecemos 30 vagas diárias, sendo que o que acontece é que muitas vezes são preenchidas e, na hora da castração, só 15 pessoas levam os animais. Então, o absenteísmo que a gente sofre, é por isso que o número aqui é baixo. Porém, são 30 vagas diárias ofertadas. Eu não acredito que isso não atenda o município. Acho que é só isso. Obrigado, Ticene. Quer vir? Você? Eu, Fabiana, também? Pode vir. Você área da secretaria, você vai responder. João, pode vir. Você vai... O pessoal lá verificou na regulação e não tem o pedido dessa paciente no sistema. Provavelmente ela ficou com a guia na mão, não levou a guia na unidade de saúde para inserir. Então, quando isso não é feito, o município não fica sabendo que a pessoa está aguardando o exame. Então, verifica com ela se ela está com o pedido em mãos. Se ela tiver, pede para ela ir na unidade mais próxima, levar o pedido para que seja inserido, tá? Ela já foi na unidade? Então, pede para ela, ou o senhor pode me procurar amanhã lá na secretaria, com o documento dela, para a gente verificar se, de repente, pode ter perdido em algum lugar essa solicitação, tá bom? Mas você vê... Obrigada, João. Mas você vê a importância do projeto de lei que eu apresentei? O prefeito não fez. Fala que é inconstitucional. Mas o projeto de lei que a pessoa tem acesso através do site, ela fica sabendo que está lá cadastrado, sem precisar de papelzinho, sem ficar pedindo. Essa desorganização facilita indicação política e corrupção. É isso que facilita. Eu não sei porque não faz essa transparência logo para acabar com isso. Porque não fica passando, pelo menos a paciente não fica de mentirosa. Essa que é a verdade. E o próximo, quem é você? Pode ir. Bom, só esclarecendo, o número de castração não está ruim. O problema é a distribuição. Por exemplo, hoje o castramóvel está atendendo Tupi e Tupiri. Ele já atendeu Forte, Boqueirão. E quando que ele vai voltar? Está demorando. 9 meses. Em 9 meses, a gata já deu cria para quem adotou um animal quando o castramóvel estava no Boqueirão. E outra coisa é assim, o bem-estar animal e o bem-estar humano depende, né? Zoonose é doença transmissível do animal para o homem. Se o município não tem atendimento clínico e a pessoa tem um cão portador, por exemplo, de leptospirose, leva até o CCZ, não tem atendimento, ela retorna com o cão e é uma fonte de infecção, né? É uma fonte de infecção dentro da casa de um pai de família, das crianças. Foi isso que eu quis dizer. Eu só vim sugerir melhoras. Foi só isso, tá, secretário? Que elas querem falar. Mas, assim, a pessoa que vem falar aqui, ela não está no poder público. Então, não adianta vocês fazerem essa cara contrário ao que ela está falando. É só vir aqui explicar. Com educação e não tem problema nenhum. É comunicação que falta, entendeu? Não menosprezar o que a pessoa está falando. Maria Fernanda, saúde ambiental. O colega, ele com certeza, não sei, mas com certeza ele não é do poder público, mas ele é um médico veterinário, como eu. Então, a gente sabe que doenças transmitidas do homem para o animal, do animal para o homem, ela reloca na saúde, porque é uma questão de saúde pública, né? Isso não tem nada a ver, por exemplo, uma notificação compulsória, que é de um animal de leptospirose, isso vai para a saúde ambiental. Isso transcende qualquer serviço, qualquer campanha que a gente faça no município. Então, a gente vai até lá, toma as medidas cabíveis, faz o exame do animal, atende o animal, recolhe o animal para observação, isso com todas as doenças de notificação compulsória. Então, leptospirose, leishmaniose, raiva, todas as doenças que vão colocar a população em risco. Então, isso, secretário, vereadores, isso indifere da gente ter um atendimento ou não. Isso é visão de saúde pública e a nossa Secretaria de Saúde e a Divisão de Saúde Ambiental aplica isso em todos os animais que oferecem risco ao ser humano e a Divisão de Epidemiológica monitora isso com a notificação compulsória e também monitora do animal para o homem, tá?
Acho que assim explicou. Obrigada. Olha, isso é importante a gente saber, porque a gente recebe reclamação todo dia. E se a gente for informada, ele como veterinário for informado, a gente vai passar a informação. O que é, cada vez que às vezes eu ligo para o Kleber brava, que a gente é contestado, ou mesmo para regulação, para qualquer um aí. Aí eu vejo que a pessoa não é verdade aquilo que aconteceu. Então, é o que eu falo, falta comunicação e empatia. Quando a gente tem empatia, a gente vai responder da melhor forma possível. Perfeito. Não tenho nada. Então, tá bom. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão. Obrigada.